a gente, em vez de sermos cíclicas, ondular, né, com ondulações, a gente fica estática. Esse é mais uma live do programa Senhora Confiança, é uma série de lives que tem como principal objetivo te oferecer reflexões, desafios e ferramentas para que você possa trabalhar a tua autoconfiança. Eu sou Marília Castro e no episódio de hoje a gente vai falar por que a gente não deve deixar de ser criança. Isso mesmo. Antes da gente começar, eu queria dizer que a gente, no final da live, a gente vai fazer uma vivência. Essa é uma das características aqui dos nossos encontros que acontecem todas as quintas-feiras, aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube ao vivo. Que é a gente olhar para todos esses temas que envolvem a confiança, todos esses temas que a gente vai trazendo todas as quintas-feiras aqui, mas de forma que não seja só mental, que esse conteúdo também seja trazido no campo da nossa experiência, e por isso que sempre no final das lives a gente faz uma vivência. Então, veja o conteúdo todo para você também se beneficiar e registrar através da sua sensorialidade, da sua capacidade de experimentar esse conteúdo. Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos resgatar aqui, quando a gente pensa em criança, o que nos evoca, né? O que esse tema criança, o que essa palavra criança, o que essa imagem criança invoca em nós? Brincadeiras, ingenuidade, espontaneidade. Para algumas pessoas pode parecer imaturidade, infantilidade, mas a criança, ela é em si esse símbolo, quando a gente olha os aspectos de luz da criança, brincadeira, ingenuidade, espontaneidade, criatividade, esse símbolo de leveza, de curiosidade. A criança, ela muito espontaneamente se lança a essa curiosidade, a se aproximar. Por conta dessa curiosidade, ela, de forma muito livre, ela se aproxima do diferente, do que é desconhecido. Quando a gente fala da nossa vida enquanto criança, quando a gente fala de criança, a gente sabe, né, que muito do que a gente vive na nossa infância, no nosso período de ser criança, impacta com grande força na nossa vida adulta. E quando eu falo de não deixar de ser criança, o que eu quero dizer é que a gente tem que viver conscientemente essa criança interior como um recurso para a gente desenvolver a nossa confiança. O que é essa criança interior? É essa nossa capacidade, é essa nossa voz interior que nos permite sermos livres, criativas. É esse estado psíquico interno que possibilita criar diante do desconhecido, que se permite se aproximar daquilo que não conhece, que permite ser espontânea, ser você mesma. A criança, ela é essa representação, é quase como se fosse um arquétipo. Então, o quanto é importante quando a gente fala do processo de confiança, de autoconfiança, a gente resgatar a trajetória da nossa criança, que criança que eu fui, né? Mas também todos esses aspectos da criatividade, da espontaneidade, essas características que são da criança interior.
E a partir do momento em que a gente começa a resgatar, a não deixar morrer a criança em nós, a gente vai fazer isso a partir da nossa trajetória infantil. Então, o que essa nossa trajetória nos conta, e muitas vezes nessa trajetória a gente vai acessar coisas que vão nos trazer confiança. A criança interior também é aquela que carrega os nossos desejos. Muitos desejos nossos são do campo da criança interior e muitos valores. Então, a criança interior é quase como se ela fosse essa voz interna da espontaneidade, da liberdade. Um exemplo, por exemplo, esses dias, acho que faz uns 2 dias atrás, eu assisti um filme novo do Netflix, que é da primeira mulher que serviu a Força Aérea Indiana. Depois eu marco aqui qual que é esse filme. E ela quando menina, ela se apaixonou a primeira vez que ela andou de avião, que ela teve uma experiência de avião, ela muito criança. E essa experiência de criança fez ela ter uma paixão. E foi o que levou ela até se tornar a primeira mulher na Força Aérea Indiana. Porém, nesse percurso, ela teve ali o pai dela, que foi um elemento que sempre lembrava ela do desejo real da criança dela, porque à medida que ela ia crescendo, os empecilhos dela se tornar uma piloto, as dificuldades, os preconceitos, o machismo, as dificuldades às vezes de custear o processo, tudo isso fazia com que ela questionasse o próprio desejo, fazia com que ela questionasse a capacidade dela, fazia com que ela se desviasse, começasse a criar outras possibilidades de vida para ela, e o pai era essa pessoa que lembrava ela do valor e do desejo, que tinha o desejo de ser piloto. E esse filme que eu assisti agora no Netflix recentemente me fez lembrar também do meu processo com a minha criança interior, de o quanto a gente, o pensamento do adulto, ele estabelece uma forma. Então, por exemplo, hoje eu posso dizer, se eu for falar com o meu lado adulta, que eu sempre quis ser psicóloga, mas isso não é verdade. O desejo da minha criança, o que para mim é de extremo valor, era a interação com o outro. Então, nas minhas brincadeiras, a questão com o cuidado e com a interação com o outro, então eu brincava muito de escolinha, eu gostava de ser professora, eu gostava muito de ser a mãe, eu sempre estava no papel e sempre tinha uma satisfação de estar no lugar de acolhimento, de escuta, de cuidado. E ser psicóloga é já uma elaboração da minha adulta como um meio para eu realizar esse desejo essencial da minha criança, que é cuidar, fazer conexões, esse processo do encantamento pelo aprender. E isso, voltar para essa essência que está, né, da criança interior, me ajuda muito quando eu tenho que repensar o meu trabalho, e me ajudou muito e ajuda quando eu quero fazer coisas que saem daquele rótulo da psicóloga clássica, né? Então, a criança interior, ela é
ela é fundamental para a gente estabelecer a confiança, para a gente criar, para a gente ser espontânea, para a gente criar e tecer o nosso próprio caminho. Quando eu penso em exemplos de clientes, me vem uma lembrança muito linda de uma cliente que eu atendi há muito tempo atrás, e que ela vinha de uma família que tinha uma cultura muito forte de que tudo precisava ser arrumadinho, quietinho, caladinho, e essa menininha, quando virou adulta, e ela sempre se sentia muito inadequada dentro dessa casa. Quando ela foi caminhando da adolescência para a vida adulta, ela começou a combater esses pais, ela começou a rivalizar, então ela começou a bater de frente, muito, 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 e isso permaneceu por um bom tempo na vida adulta. Quando a gente foi fazer o trabalho com a criança interior, e para ela, ela estava atendendo a necessidade dela, que era ir contra os pais, né, ir contra, impor as questões dela e tal. Quando a gente começou a trabalhar a criança interior dela, veio uma coisa muito forte, que aquela menina, o que ela desejava, e por isso que ela se sentia inadequada naquela casa, é porque ela gostava de cor, ela gostava de dar voz, ela gostava de espaço, de expressão, de criatividade, e aquela casa, o jeito que aquela família funcionava, não permitia isso. Quando a gente trabalhou a criança interior, e isso ficou muito forte, ela se deu conta que era o momento dela sair da casa dos pais. E aí ela foi e encontrou, ela já trabalhava, porque ela percebeu que ela mesma não estava atendendo a necessidade dessa criança, que ela já era uma adulta, ela já era independente, e ela foi morar na época numa república com outras pessoas, e aquilo foi de um significado, de uma importância magnífica, entende? Não que esse tem que ser o caminho de todo mundo, mas para ela, quando ela voltou lá e entendeu qual que era a necessidade daquela criança, ficou muito claro e muito com mais satisfação a dissolução dessa questão. Como que a nossa criança interior, ela ajuda no processo da autoconfiança? A gente acessar e trabalhar esse aspecto da criança interior é a gente se conectar com o que é essencial para nós. E isso é uma coisa que tem a ver com liberdade, com espontaneidade, diferente do que o mundo adulto, o mundo da cultura, da sociedade, nos diz. A gente, quando fica adulto, a gente facilmente começa a comprar ideias, estilos de vida, padrões. E isso são coisas que calam a nossa criança interior. Então, a partir do momento que a gente começa a se reconectar com essa criança interior, com essa voz interna, espontânea, criativa, livre, leve, nós começamos é um ponto essencial para a gente ter confiança em nós mesmas. Porque essa sociedade que vem de padrões, estilos, ela funciona a partir de um paradigma, de um sistema de comparação, de julgamento, né? Precisa ser igual, precisa ser padronizado, senão não cabe. E esses processos começam a nos enrijecer, a calar a nossa espontaneidade, a nossa criatividade, a nossa leveza, a nossa curiosidade, a nossa capacidade
espontânea de experimentar, de se aproximar do que é diferente, e muitas vezes do que é diferente em nós. Nos reconectar com essa curiosidade, com essa espontaneidade da criança, é fundamental para a gente nos conhecer, para nós nos conhecermos. E aí poder nos confiar em nós mesmas. Aí a gente olhar para a criança interior e a gente voltar o olhar para nós mesmas. De forma profunda. Para além do que eu vejo no espelho. Para além do corpo, né? Que é importante, mas para além, profundamente. E a criança, ela é esse portal de liberdade, de criatividade, como eu já havia falado. Não há como nós sermos criativas, e quando eu falo de criatividade, eu não estou falando aqui restritamente a criatividade de uma pintora, de uma publicitária, não. A gente precisa de criatividade na vida. Criatividade é todo o nosso funcionamento, a nossa capacidade de olhar e visionar e perceber para além do que já está. Então, por exemplo, quando eu olho uma folha em branco e eu consigo imaginar coisas que não estão ali naquela folha em branco, eu consigo imaginar uma pintura, um desenho. Quando eu tenho um problema, então o que eu vejo, o que já está, é o problema. Quando eu visualizo uma solução para aquele problema, eu estou sendo criativa. Porque eu estou visualizando e criando e fazendo conexões novas para além daquele problema que já é real. Então, a criatividade, ela é um recurso fundamental para a nossa vida. E não só uma ferramenta profissional para alguns dos profissionais, não. Ela é um processo extremamente importante nos momentos de crise, diante de problemas, diante de desafios, nós precisamos ser criativas. E nós somos, a criatividade, ela é algo muito do feminino, do aspecto feminino, não só da mulher, mas do aspecto feminino, das características do feminino. E não tem como nós sermos criativas se a gente ficar fixada, se nós ficarmos fixadas na ideia da comparação, nos padrões, no compromisso de corresponder a uma expectativa. Não, tudo isso vai contra a criatividade, a sermos criativas. Tudo isso vai contra a nossa criança interior. Qual que é o impacto na nossa autoconfiança quando a gente ignora a existência dessa criança interior? A gente fica amordaçada na nossa essência. A gente fica à mercê desse olhar externo, desses padrões. A gente fica à mercê da nossa percepção somente como adulto. Não quer dizer que nosso aspecto adulto, ele é importante. O nosso ego, a nossa capacidade adulta é importante, porque ela rege a nosso compromisso com horários, com o outro, a nossa interação com o mundo precisa do nosso aspecto adulto. Mas também o aspecto da criança interior é a nossa vivacidade. Toda a nossa relação de prazer, de desejo, de espontaneidade, de vivacidade vem da criança interior. Se a gente fica só à mercê do nosso adulto, da nossa capacidade adulta, a gente vira repetitivo, metódicas, máquinas. A gente, em vez de sermos cíclicas, com ondulações, a gente fica estática. E eu gosto sempre de lembrar, a vida não é para ser estática. O que acontece num sinalizador ali de uma UTI,
quando uma pessoa morre? As linhas ficam todas estáticas. A vida não é. Tudo que tem vida cicla, ondula. Olha o mar, olha as estações do ano, olha o nosso corpo. Então, tudo que tá muito estático é para a gente ficar atenta. Fica atenta porque tem alguma coisa de errado. Então, e à medida que a gente não se permite, que a gente fica calada na nossa essência, a gente amordaça a nossa essência, a gente amordaça a nossa voz interior, a gente começa a se desconectar com o que é essencial para nós e a gente entrega o nosso parâmetro de confiança, vai ficar dependendo desse olhar externo, desses padrões, dessas normas, né, exteriores, dessas comparações. Por isso que mexe tanto com a nossa autoconfiança, a nossa desconexão com a nossa criança interior. Como acessar a nossa criança interior de forma cotidiana, nas nossas atividades, experiências que evocam a sua criatividade. Isso não vai te fazer ser infantil. Isso vai abrir espaço no teu dia a dia quando você precisa de leveza, quando você precisa de espontaneidade, quando você precisa de criatividade. Então, veja, para algumas mulheres, pode ser, por exemplo, para mim, é dançar e ouvir certas músicas, deixar meu corpo se guiar pela música. Para algumas outras mulheres, é desenhar, brincar, enfim, pense aí, experimente. Se você não souber, experimente. Já é essa coisa de experimentar, de ser curiosa, você já vai estar exercitando esse aspecto da criança. E você pode até voltar para coisas do passado, para atividades do passado que você adorava fazer e que você deixou para trás. Como usar essa criança interior para a gente conquistar essa confiança em nós mesmos? Ouvir essa voz interna. A partir do momento que você acessa essa criança interior, começa a ouvir os seus desejos essenciais, essa voz essencial, essa espontaneidade, começa a dar espaço. E qual que é o melhor momento da gente acessar essa criança interior? Os momentos em que a tua vida, o teu entorno, as tuas demandas internas estão pedindo mais leveza, aquelas características que eu falei no começo da live: leveza, espontaneidade, curiosidade, criatividade, liberdade, espontaneidade. Então, se você está num momento em que você precisa disso, de uma dessas características, esse é o melhor momento de você acessar a tua criança interior. A maior dificuldade que a gente tem de acessar a nossa criança interior é por conta do nosso julgamento. Nós somos muito, por conta da sociedade, por conta do julgamento, a gente tem dificuldade de acessar as questões da nossa criança interior e a comparação. Isso tudo, tanto o julgamento quanto a comparação, são grandes repressores dos nossos aspectos da criança interior. Então, é muito importante você, nesses momentos de acessar a criança interior, silencia, deixa de lado, ou não dê espaço para julgamentos e comparações. Lá vem a comparação de novo. A comparação é uma questão fortíssima, ainda mais para nós mulheres, né, Maria? Vamos vivenciar? Vamos trazer um pouquinho da criança interior? Então, vão aí encontrando um lugar confortável para se sentar, que vocês se sintam aí
sem ser interrompidas. Começam a fechar os olhos, vamos convidar a nossa criança interior. Vamos dar espaço para ela ter voz. Feche os olhos. Comecem a tomar uma respiração profunda e suave. E a cada inspiração, presta atenção no ar que entra no teu corpo. E expiração, presta atenção como ele sai. E a cada ciclo de respiração, convida mais e mais o teu corpo a relaxar, a soltar. Inspira, e quando expirar, relaxa pés e pernas. Respira mais uma vez e ao expirar, imagina o teu quadril soltando sobre essa base que você está sentado. Inspira, imagina o teu abdômen tensionando, contraindo, e quando expirar, solta o abdômen. Respire e solta o peito, relaxa os ombros. Respire e relaxa braços e mãos. Inspira e solta mais uma vez os ombros e vai soltando o pescoço. Respira e relaxa a testa. Imagina você soltando a língua dentro dos entre aí seus dentes. Solta a mandíbula. Imagina a sua face relaxando, seus olhos. E respira uma respiração bem profunda. Imagina teu corpo todo relaxando, soltando. Então, a gente como criança, a gente vai se imaginar como se a gente estivesse num lugar da cor que você mais gostava na sua infância, como se fosse uma sala, um espaço, que fosse somente dessa cor. Imaginou a cor? E agora você vai se imaginar de pé, como se você estivesse de pé e que você começa gentilmente a rodar, abrir os seus braços e girar, 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 girar. Sabe criança quando começa a girar? Se imagina girando, girando. E nesse girar gentil, gostoso, tranquilo, você vai surgir na tua mente a memória de um lugar, de um momento da tua infância onde você se sentiu livre, curiosa, espontânea. Deixa que essa memória venha. E a primeira memória que vier com essas características, fica nela. Olha
Que idade você tinha nesse dia, nesse momento da tua vida? De tamanha curiosidade, espontaneidade e liberdade. Perceba onde você estava. Quem estava com você? Havia alguém? O que você estava fazendo? E qual que era a sensação? Como teu corpo estava vivendo essa experiência? Que emoção estava ali com você? Que pensamentos? E o que essa criança te conta a partir dessa memória? Olhe, perceba, observe com curiosidade, como aprendiz, o que essa criança traz de mensagem, de ensinamento, de inspiração. E receba o que ela traz para você. E agradeça. E então, perceba se você quer girar, se você quer dançar, se você quer voar, boiar, flutuar. E se imagine fazendo isso naquele espaço daquela cor que você mais gostava quando você era criança. Perceba como que é fazer isso, teu corpo, as suas emoções. Calmamente vai trazendo a tua atenção para o aqui e agora, trazendo com você o que a tua criança interior te presenteou a partir daquela memória. Qual a mensagem, qual a informação, qual a sabedoria. E pouco a pouco, mexendo o teu corpo, e calmamente abrindo os olhos. A nossa criança interior, ela é um portal. E como todo portal, a gente precisa ir até ele. E cada vez que a gente atravessa o portal, é uma experiência diferente. Porque a cada segundo somos pessoas diferentes. Nosso corpo está diferente. Nossos pensamentos mudam. Então a criança interior é esse portal que a gente pode voltar
muitas vezes, e acessar coisas muito importantes e camadas diferentes desse aspecto nosso. Compartilhem aqui, tá tudo bem? E muitas vezes a gente precisa acessar essa criança interior, porque muitas vezes a gente, na vida adulta, a gente se perde, a gente se desorienta, a gente perde o nosso norte, né, interior. Partilhas, perguntas, reflexões. Ai, que delícia! A Maria falou assim: é sempre tão bom, um encontro tão bom. Rodei, rodei, rodei sem parar, voei. Olha, Maria, eu criei aqui agora essa vivência, e na hora que eu falei do rodar, né, agora você falando, me fez lembrar de uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, e espero ver de novo, que são os derviches, que são aqueles, é uma prática do povo, não sei exatamente de qual povo, mas eu sei que na Turquia há derviches, que eles giram, e eu vi uma apresentação dessa de giro, e eu lembro quando eu vi foi em 2013, por aí, num congresso no encontro internacional de ancestralidade, né, de terapia ancestralidade, e eles abriram o congresso e a conferência. E eu lembro que eu viajei porque era algo que eu amava fazer quando criança. E é uma coisa que muitas crianças fazem. Muito bem, mais alguma partilha? Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Façam várias vezes o acesso à criança interior. Quem não assistiu desde o início, assista, são pontos importantes. O vídeo vai ficar aqui gravado no IGTV, vai ficar no canal do YouTube, no Facebook, para vocês poderem acessar mais de uma vez, se vocês quiserem repetir a vivência, tá? E sempre quando a gente faz vivência, anotem, né? Às vezes a gente perde a riqueza das vivências no dia a dia, quando a gente volta para a nossa rotina. Então, se vocês puderem anotar, né? Isso faz muito em pessoas que têm vontade de desenhar, desenho. Dê espaço para essa criança se comunicar com você. Ok? Boa noite. Bom contato, boas conexões com as crianças interiores aí. Até quinta-feira, mais uma live do Senhora Confiança, e segunda-feira, a live da Senhora Ansiedade, no mesmo horário, às 18 do Brasil, às 21 horas. Um grande beijo e obrigada pela presença.